Bom, pessoal, hoje eu vou compartilhar com vocês alguns aspectos importantes sobre as dislipidemias e tirar alguns conceitos errôneos sobre o colesterol, sobre triglicérides. Essas substâncias não podem fluir no sangue separadamente, portanto, elas fazem parte das lipoproteínas. As lipoproteínas são complexos macromoleculares de lipídios e proteínas essenciais ao transporte de colesterol, triglicérides e vitaminas lipossolúveis nos fluidos corporais, ou seja, plasma, líquido intersticial e linfa. Portanto, o colesterol, além daquele que é absorvido naturalmente pelo trato gastrointestinal, quando a gente deglute os nossos alimentos, que é o colesterol exógeno, grande quantidade é sintetizada por outras células corporais, ou seja, o colesterol endógeno. Então, o colesterol que a gente tem não é só da alimentação. O nosso organismo também produz colesterol. E ela tem várias dimensões, por isso são classificadas em HDL, VLDL. E isso, quando o leigo vê esse resultado em exames de laboratório, fica um pouco confuso, mas nada é do que a dimensão das partículas de colesterol que a gente tem no sangue. Para vocês terem ideia da complexidade do aspecto do colesterol no sangue, do resultado final, vocês veem que o colesterol é absorvido na alimentação, tem todos esses passos. Lembre-se que o fígado também produz. Notem que o colesterol é absorvido no trato gastrointestinal, ou seja, no intestino principalmente, e também é fabricado pelo fígado. E existe uma interação entre a produção de colesterol do fígado com a absorção do colesterol que a gente ingere. Muito bem. De maneira, gente, que colesterol não é um bicho papão que veio para o mundo para complicar a vida da gente. O colesterol, ele é absorvido na dieta pelo trato gastrointestinal. Uma parte consegue ser liberada pelas fezes, se elimina nas fezes, mas uma grande parte vai para o plasma no formato, como eu disse para vocês, de lipoproteínas. É o colesterol plasmático. Para o colesterol plasmático, para aquele colesterol que tem no nosso sangue, também contribui a síntese de colesterol pelo fígado, pelo próprio trato gastrointestinal e por outras células do organismo. Ou seja, tudo isso contribui para o colesterol plasmático, que é as lipoproteínas. O fígado também consegue provocar a secreção na bile pelo catabolismo em sais biliares. Agora, a importância do colesterol está no fato dele fazer parte de membranas muito importantes do nosso organismo e faz parte também dos hormônios esteroidais. Portanto, ele não é, como eu disse brincando com vocês, um bicho-papão. Ele tem atividades importantes no organismo da gente. O colesterol HDL, o ideal é que ele seja acima de 60. Parece ter um aspecto protetor, certo? O triglicérides, o ideal é menos de 150 e está no limite quando está com 150, 199. Isso aí é o que o paciente vai no laboratório, vai fazer os exames de colesterol, ele obtém esses resultados aqui com essa característica de limites da normalidade. Qual a importância do colesterol? Quando a gente vai analisar o papel dele no desenvolvimento da aterosclerose. A aterosclerose é uma doença das artérias de grande ou médio calibre, caracterizada pelo desenvolvimento de placas gordurosas, denominadas placas ateromatosas, que fica na superfície interna ou na parede das artérias do organismo. Não confundir aterosclerose com arteriosclerose. Arteriosclerose constitui um termo genérico que se refere ao espessamento e ao enrijecimento dos vasos sanguíneos de quaisquer dimensões
e decorrente de diferentes etiologias. Portanto, não é sinônimo de aterosclerose. Para vocês verem como isso é complicado, aqui você tem a parede de uma artéria, aqui é o revestimento interno da artéria e aqui é o revestimento da luz do vaso. Para vocês verem que os monócitos do sangue entram para a parede da artéria, provavelmente por lesões até desse revestimento, e acumulam a quantidade de gordura dentro deles, tornando-se macrófagos, depois denominados foam cells, quer dizer, células gordurosas. E são essas células gordurosas que vão aumentar essa formação, entupindo a parede do vaso, como eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui nada mais é que a parede do vaso cortada, aqueles macrófagos que viraram células gordurosas, pode haver até uma trombose nessa área desse revestimento do vaso que torna-se lesado, pode haver trombo, de maneira que fecha a luz do vaso onde passa o sangue. Qual a consequência disso? A consequência disso é uma obstrução da luz da artéria, que começa com provável lesão desse revestimento, que é o endotélio, um acúmulo progressivo de células e gorduras, que vai cada vez mais obstruindo a luz da artéria, que é o vaso sanguíneo mais importante, por exemplo, do coração. Aqui está um diagrama para vocês entenderem. Aqui as artérias coronárias, as famosas artérias coronárias, que ao acumular gordura, fecha a luz do vaso. Fechando a luz do vaso, ela deixa uma parte sem sangue e isso vai ocasionar o que a gente chama de infarto. O que é um infarto? Nada mais do que isso. Isso é um corte do coração e vocês veem que tem nessa seta superior uma área amarelada que já é um infarto de evolução de dias. E o indivíduo teve tanto azar que rompeu a parede do coração. Furou o coração, é como se ele tivesse levado uma facada. O sangue sai tudo por aí, é uma situação de emergência grave e, logicamente, o indivíduo acaba morrendo. Essa outra seta mostra um infarto cicatrizado. Por quê? Porque as coronárias dele estavam entupidas pelo esse que a gente chama de ateroma. Isso pode acontecer em outras artérias, como, por exemplo, das carótidas, como está desenhado aqui. O que vai acontecer? Vai desencadear áreas com falta de sangue, com isquemia, como a gente diz, no cérebro. Portanto, desencadeando acidentes vasculares cerebrais isquêmicos. Aí está a importância, então, da gente não deixar o colesterol sanguíneo ficar muito elevado. Como é que a gente previne a aterosclerose? E é aqui que tem que se concentrar a função do que eu estou gravando. Primeiro, manutenção de peso sadio através de atividade física e dietas com baixo teor de gorduras e colesterol. Segundo, controle dos níveis de pressão arterial. Não peço para ninguém comprar aparelhinho de pressão para medir pressão em casa. Faça um diagnóstico precoce de hipertensão arterial no médico. A avaliação da pressão arterial e controle dela é no consultório médico. Controle efetivo dos níveis sanguíneos de glicose, com dieta ou medicamentos. O diabético tem maior propensão a desenvolver aumento do colesterol, aumento das gorduras. É obviamente não fumar. No site que vocês estão acessando, vocês têm aí uma palestra minha sobre cigarro, porque é o que mais provoca lesões daquele revestimento que a gente chama de endotélio, favorecendo a entrada de gorduras dentro da parede da artéria. E, obviamente, diminuição do consumo de bebidas alcoólicas. Essas são as principais orientações para que vocês não deixem o colesterol muito elevado. E aqui, a dieta. A gente tem que ter uma dieta balanceada, com frutas, legumes, grãos e proteínas.
O balanceamento aí você pode ver que a parte de legumes e grãos está maior do que o resto. Nós devemos ter então essa dieta balanceada que você consegue simplesmente tendo uma dieta com baixo teor de gordura e açúcar, o seu colesterol pode diminuir até 20% no seu sangue. Quais as outras quais as outras doenças que podem causar um aumento de colesterol? Aqui estão as principais. A diabetes, você vê que é a primeirona lá. Lipodistrofia, doenças de armazenamento do glicogênio, doença renal, doenças hepáticas como cirrose, hormonais, estrógeno. Cuidado o pessoal aí, as mulheres que ficam usando estrógeno por muito tempo, em pílulas ou coisas desse tipo. Progesteronas, doenças da tireoide, corticoides que são usados em inúmeros outros tipos de tratamento de doenças. Estilo de vida, por isso está em vermelho, que é o que todo mundo pode fazer sem qualquer prescrição médica, desde que faça com regularidade. Então, tira a inatividade física da sua vida, tente não ficar obeso. Uma dieta rica em gorduras, tira ela. Um consumo de álcool também baixo. E como eu falei, eliminar o tabagismo, você fica mais protegido do que você imagina. É lógico, não abaixou, vamos dar remédio? Isso é do médico. É o médico que deve prescrever o remédio. Tem todos esses remédios aqui, mas o mais conhecido são as estatinas. Simvastatina, rosuvastatina, atorvastatina. Mas eu costumo dizer para os meus pacientes vêm no consultório com 40, 50 anos, quanto que é a expectativa de vida de um brasileiro? Em torno de 80 anos. Aí eu pergunto ao paciente, você vai ficar 30, 40 anos tomando remédio? Meio desagradável isso, né? Então tente fazer o que eu disse antes. Tente controlar o seu colesterol das maneiras tradicionais, sem precisar de medicamento. Todos esses medicamentos aqui não deixam de ter efeitos colaterais, como eu vou mostrar para vocês. As estatinas dão dores musculares. Dores musculares de, às vezes, atrapalhar a qualidade de vida do indivíduo. Artralgias, dor nas articulações, pode ter problemas com o fígado, pode dar certa azia, mal-estar, difícil digestão. A ezetimiba, que ajuda a estatina, também pode atrapalhar o fígado. E assim por diante. As outras drogas também têm os mesmos efeitos colaterais, basicamente. Portanto, baixar o colesterol, gente, é com o que eu mostrei para vocês aqui. Basicamente, a dieta. Dieta é uma vida saudável com todas essas orientações que eu passei para vocês. Até a próxima, pessoal.